Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao último episódio da primeira temporada do Pode ou Não Pode, um produto CMC Podcasts, aqui da comunicação da Câmara de Curitiba, nos nossos novos estúdios. Hoje eu estou aqui com dois vereadores, ampliando o debate sobre o nosso assunto, que é cachorro-quente, aqui na temporada Terra Divina. Vereadora Amália Tortato, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. E o vereador Dalton Borba. Muito obrigado pelo convite também, fico muito feliz de poder participar desse programa aqui. Os dois são membros da Comissão de Constituição e Justiça, que é o arco do nosso programa Pode ou Não Pode. Vamos esquentar essa conversa devagarzinho. Vereadora Amália, você gosta de cachorro quente? Gosto. Eu estava comentando antes aqui, eu aprendi a comer cachorro quente lá na minha terra, Natal, em Telêmaco Borba, e trago esse hábito aqui para Curitiba com frequência. Você falou que faz o quê? Uma semana, duas que comeu a última vez cachorro quente? Sim. Mas sim. Fez em casa, não foi na rua? Eu peço pelo aplicativo e como em casa. E comércio ambulante, já comeu alguma vez cachorro quente na rua? Já comi bastante. Voltando de balada. No tempo que dava para fazer isso, já comi bastante. E aí, Dalton, qual a sua experiência com cachorro quente no comércio ambulante em Curitiba? Eu sou um consumidor contumaz de cachorro quente. Eu tenho um carrinho especial aqui em Curitiba, onde eu compro. Pode falar o nome, isso não tem problema não. Pode? Fica onde? É o Hot Dog Express. Fica lá no portão, bem próximo daquela pracinha que tem a Nossa Senhora lá. E ali eu compro para mim, para os meus filhos, eventualmente. Então, mas é assim, toda semana. Sempre com 2 vinas, evidentemente. Muito bem. O curitibano que se preze tem que ter 2 vinas. Teve um vereador que veio aqui e chamou de salsicha, sabia? Salsicha é para quem não entende da arte, né? Eu acho também. Também acho. Eu fiquei triste que o meu cachorro-quente preferido, já que ele falou, o meu fechou, então agora eu estou em busca do cachorro-quente perfeito de Curitiba, aceitando indicações. Vou testar esse. Sugiro ver o último episódio, então, do podcast que a gente conversou com um dogueiro clássico aqui de Curitiba, que fica lá no Guabirotuba, o Maninho, e com o chefe de cozinha, falando da história do cachorro-quente, como ele chegou no Brasil, tentando entender essa formação desse quase símbolo de Curitiba, que é o cachorro-quente na rua à noite, e essa estrutura legal que faz com que isso aconteça, né? A Câmara sempre discute isso há muitos anos, chega-se a falar até em máfia do cachorro-quente, porque a cidade tem uma lei, né, que é a Lei do Comércio Ambulante, e um decreto que regulamenta essa lei, que restringe a venda das 7 da noite às 6 da manhã nas ruas de Curitiba a apenas cachorro-quente. O que te parece, Dalton, quando você ouve isso? Um decreto que regula uma lei que limita a venda de um produto, tá certo? É assim que funciona a mesma lei em uma cidade? Na verdade, sim, a gente precisa, em primeiro lugar, ver, e isso é a análise que a gente faz, principalmente na CCJ, né, Mália? Existe o que a gente chama de inconstitucionalidade superveniente. O que é que significa isso? Existem muitas leis no Brasil que, quando elas são elaboradas, quando são editadas, elas estão, eventualmente, em incompatibilidade com a Constituição em vigor à época. Mas uma das marcas que foram inovadoras da nossa Constituição de 88 foi um tratamento bastante, vamos colocar assim, bastante ousado, embora a nossa Constituição seja conhecida como Constituição Cidadã, mas foi o tratamento trazido ali, a partir do artigo 170, que traz a ordem econômica. E uma das marcas registradas, depois eu vou deixar a Amália falar disso, porque ela é do novo. Vocês estão percebendo aqui que o Dalton e a Amália estão em uma de combinação. Energia junta aqui, que é discutir a validade de uma lei que restringe tanto assim o comércio na cidade. O fato é que uma das marcas principiológicas do artigo 170 é a livre iniciativa, é a liberdade de mercado. E isso, esse princípio constitucional, ele tem a gente costuma dizer assim, uma densidade normativa muito grande. O que, na pior das hipóteses, se ele não impõe uma conduta ao Estado, ele veda outras. E essa vedação que está implícita no mandamento, no princípio constitucional, é de não restringir a atividade econômica. Até porque você não encontra nem sequer um fundamento razoável. Não vou nem falar na Constituição, mas a pergunta que não quer calar é: se você pode vender cachorro quente, por que você não pode vender hambúrguer? Se você pode vender cachorro quente, por que você não pode vender pastel? Então, na verdade, para muito além desse debate de ordem material, não há uma justificativa constitucional para isso.
principalmente num país que desde que eu nasci, eu escuto falar o Brasil é um país em desenvolvimento. Caramba, quando é que a gente vai ser um país desenvolvido? E o desenvolvimento implica o quê? Principalmente a liberdade de iniciativa e empreendedorismo. Que as pessoas possam inventar o que elas quiserem e testar isso na sociedade, né? E veja, é preciso que a gente pense nisso, até desculpe, Amália, eu estou aqui me alongando, mas enfim, é preciso que a gente pense nisso porque muitas ideologias políticas são contra essa liberdade, até atuam nessa intervenção do Estado. Mas existem certas atividades, eu diria assim, atividades sociais, atividade do cidadão, que se o Estado não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Já é uma grande ajuda. Sim, já é uma grande ajuda. A gente vai voltar para esse ponto, então, Dalton, porque quem está ouvindo de fora, o prefeito da época era o Cássio Taniguchi. Então, é uma pessoa que está num espectro político diferente do que esse que você estava desenhando, né? Então, não é necessariamente um inimigo da livre iniciativa, o Cássio Taniguchi. Exato. Mas o fato mesmo não sendo um inimigo da livre iniciativa, evidentemente que isso, até porque essa matéria foi regulamentada por via de decreto, que é um ato atípico do Poder Executivo, mas as razões que levaram à edição desse decreto, nos termos em que ele foi editado, a gente desconhece. É isso que eu ia falar. Eu quero acreditar que existiam algumas razões que nortearam o ato do prefeito, do então prefeito, nesse sentido. Mas o que nós não podemos é permanecer com um decreto desse, nos termos em que ele foi editado, com toda a mudança que a economia mundial sofreu, com todo o impacto, por exemplo, que as economias mundiais, de uma forma geral, sofreram pós-pandemia. Nós sabemos que existem muitas pessoas hoje que não têm opção, não têm alternativa, a não ser se lançar em pequenos negócios. Sim. E aí, veja, eu posso comprar um carrinho e botar um hot dog na rua, um cachorro quente na rua. Tá, mas e se eventualmente eu sei preparar um sanduíche à base de carne de porco, com cheiro verde, na chapa, que eu posso lavar de ganhar dinheiro com isso? Dalton Borba é a favor do X-pernil, não do cachorro-quente. Amália, você Vamos concorda com o Dalton? Você acha que o decreto restringe demais? E daí você pode falar um pouco mais sobre o que fazer para mudar uma lei com a qual os vereadores não concordam? Restringe demais, e esse artigo 170 que o vereador Dalton Borba citou da Constituição é um artigo que deixa o coração quentinho das pessoas que defendem a liberdade como eu, porque ele fala sobre a livre iniciativa, enfim, é um artigo que está na Constituição, ou seja, a nossa lei máxima, né, e que faz essa defesa da livre iniciativa, mas infelizmente a gente vê depois muitas outras normas que são editadas por estados e municípios que acabam não respeitando, parece que não leram esse artigo da Constituição, né, o que é uma lástima, assim. Mas eu queria voltar um pouquinho no que você falou na sua fala. Se eu não estou enganado, você usou a palavra cultura. Curitiba tem a cultura do cachorro-quente à noite. E você veja que interessante, uma cultura que foi forçada, na verdade. Será que a gente teria a cultura de comer cachorro-quente à noite se esse decreto não existisse? Então, veja, eu acho que não é uma questão de cultura, é uma questão de só temos essa opção à noite. Se você sai, vai para balada, vai para para algum lugar, tomar um chopp com os amigos, sai dali e quer passar numa barraquinha, de ambulante para comer alguma coisa de madrugada, você só tem uma opção em Curitiba, que é cachorro-quente. Então, não é uma questão de nós temos uma cultura. Não, nós só temos essa opção. A gente teve uma discussão parecida quando a gente falou sobre a liberação do horário do comércio, né? Curitiba não tem a cultura de fazer compras na rua no domingo. Sim, porque o comércio está fechado, porque tem uma lei que não permite. Então, eu acho que essa visão... lei foi mudada, né? Lei a Câmara mudou. Essa do horário do comércio a gente conseguiu mudar, que era uma lei, né? Não era um decreto, a gente conseguiu alterar via, né, fazendo uma revogação da lei aqui pela Câmara, o processo é por aqui, a gente conseguiu fazer. Esse do decreto do prefeito, a pergunta que eu tentei ir atrás, que a gente já teve essa discussão aqui na Câmara anteriormente, né, sobre essa questão do cachorro-quente, onde eu fiz uma sugestão para o prefeito para que esse decreto fosse modernizado, para que tire essa restrição que não faz nenhum sentido. E a pergunta que eu tentei buscar em conversa com diversas pessoas que estavam presentes, inclusive aqui na Câmara na época, é: por que esse decreto foi feito nesses termos? O que justificou ter uma restrição dessa? E por que a cachorro-quente não é hambúrguer? Por que, sabe, não faz...
Não faz nenhum sentido. Você tem um projeto de lei na Câmara para mudar a lei do comércio ambulante que, de certa forma, vai respingar nesse decreto do cachorro-quente, é isso? Isso. Só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, então o decreto é um ato normativo que é feito pelo prefeito, pela prefeitura. Não passou pela Câmara, Não passou pela Câmara. Ele consegue, no poder de uma canetada, vamos falar assim, para as pessoas entenderem, usando um termo mais, talvez mais agressivo, mas que fica claro para as pessoas, no poder de uma canetada ele consegue fazer esse decreto. Esse decreto, especificamente, na minha avaliação, na avaliação inclusive do vereador Dalton, que estava expondo aqui, é um decreto que vai contra a Constituição. Então, é um decreto completamente inconstitucional. Esse tipo de restrição que ele fez no decreto, ele teria que ter feito via lei, para que tivesse essa discussão na Câmara, para que a gente pudesse opinar, enfim, para que a sociedade conseguisse participar. Fazer via decreto é completamente fora do que diz a nossa Constituição. Tá, e o que vocês, vereadores, né, as pessoas que estão nos assistindo... O que vocês podem fazer, já que isso é inconstitucional? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Nós poderíamos fazer aqui na Câmara, para mudar o decreto do prefeito, um outro decreto, que é um decreto legislativo que consegue anular os efeitos do decreto do prefeito. É mais raro que o unicórnio, né? Vamos combinar que projeto de decreto... Eu não lembro de ter visto nenhum até hoje. É raríssimo. E é uma ação muito agressiva, né? Porque aí a gente está fazendo um decreto passando por cima do decreto do prefeito. Provavelmente aqui na Câmara não teríamos sucesso, né? Não seria aprovado, porque o prefeito tem uma base bastante sólida aqui na Câmara Municipal, mas enfim, a gente teria essa espécie normativa para combater o decreto do prefeito. Mas a gente tem um outro jeito de fazer isso, né? De conseguir mudar a regra que está em vigor hoje, sem mexer no decreto do prefeito, que é mudando a lei dos ambulantes. Então, isso a gente já propôs lá no nosso gabinete, a gente está propondo a modernização da lei dos ambulantes, esse projeto está tramitando aqui na Câmara, para que Passou pelo CCJ já, Dalton? Eu acho que não, né? Acho que não, né? Passou, eu acho que já passou pelo CCJ. Ok. Não me lembro. Bom, então pode. Se passou pode, pelo CCJ, pode. E a gente está mudando a lei dos ambulantes de uma forma para que não seja possível fazer essa restrição via decreto. Então, a gente está tentando trazer para a lei a liberdade que o empreendedor deve ter e o cidadão. A gente fala muito da liberdade do empreendedor, mas também é importante falar da liberdade do cidadão escolher o que ele quer comer, poxa. Sabe? Então, é uma liberdade que vai além da liberdade do empreendedor. Vai também para a liberdade do consumidor, das pessoas poderem também decidir o que elas querem comer à noite na rua. Lá no segundo episódio, quando a gente conversou com o Rodrigo Reis e o Bruno Pessutti, Dalton, o Bruno falou que existem coisas que são muito difíceis de você fazer uma lei só, aí discute aqui, vota e muda. Porque você tem que haver um convencimento e um diálogo com o executivo, né? Você teve um caso recente que foi o Plano Municipal da Primeira Infância. Foi um projeto aqui de vereador que foi amplamente conversado com o executivo até virar uma lei. Conta rapidinho para a gente como que foi esse processo de conversar com o executivo e se você acha isso viável para um decreto como esse do cachorro-quente, por exemplo. O ideal é que todo o projeto seja construído em várias mãos, inclusive com o Poder Executivo. Porque a gente não pode esquecer que nós criamos a lei, mas quem vai executar essa lei, principalmente quando são programas que têm impacto social direto, é o Executivo. Então, o ideal é que você discuta. O Plano Municipal da Primeira Infância, nós construímos assim, com a Secretaria de Educação, conversamos com a Prefeitura e teve uma comissão que foi criada, designada pelo prefeito, para a gente discutir as diretrizes da Primeira Infância. Então, foi um projeto que, quando ele foi aprovado, ele tinha praticamente o aval de todos, né? Inclusive, ele foi aqui na Câmara votado com unanimidade. Esse projeto que a vereadora Amália está colocando, é importante sim que haja uma construção também com o Poder Executivo. Até porque, veja, existe uma possibilidade legítima de você restringir alguma atividade quando essa atividade pode bater de frente com outro princípio. Por exemplo, nós não podemos liberar todo o comércio porque pode prejudicar a saúde do público, né? Nós não podemos permitir que essa liberação de outras atividades similares ao cachorro-quente, porque isso pode violar a segurança, enfim, qualquer coisa que... Mas não existe esse fundamento. Não existe um outro princípio que esteja em conflito. A única coisa que a gente extrai disso é que existe uma vedação que é totalmente gratuita. Ou seja, se você quiser hoje imprimir um comércio de alimento de forma dessa natureza de ambulante, você não tem opção. É cachorro quente. E aí vem até a pergunta que a gente estava brincando aqui no início, né? E quais são os ingredientes?
Eu vou te dizer, tem uma lanchonete que de vez em quando eu compro cachorro-quente nela, mas aí é uma lanchonete, não é comércio ambulante. Você monta o teu cachorro-quente, ele tem 40 ingredientes. Tem um buffet e você monta o teu cachorro-quente. A pergunta é, isso seria viável em comércio ambulante? E se eu quiser, por exemplo, botar junto com o cachorro-quente uma carne desfiada? Pode ou não pode? A gente não sabe, né? Pode ou não pode? E aí eu pergunto, qual é o impedimento? E mais, se eu pedir sem vina, considerado cachorro-quente? Exatamente. Porque se você tirar a vina, não é mais cachorro-quente, aí é pão com molho de tomate e cebola. Frango desfiado, bacon, purê de batata, milho, várias coisas que hoje em dia a gente coloca no cachorro-quente na rua. E o hambúrguer? Posso substituir a vina por um hambúrguer? O rapaz que veio aqui no episódio passado, ele vende um cachorro-quente que é feito com estrogonofe. Aí, ó. Tá, um estrogonofe então, de frango com vina. Eu posso fazer denúncia aqui, não? Pode, só cuidado. Sugiro não, que tem um cachorro-quente. Você gosta do lanche? É maravilhoso. Eu vou te dizer, tem um cachorro-quente ambulante, carrinho, que fica na região do Shopping Palladium. Ok. Portão. No portão. Ele vende ali cachorro-quente de alcatra, vina com alcatra, com frango. E aí você vai dizer assim, mas é cachorro-quente. Não. A rigor, o cachorro-quente é vina, aquele, como é que se diz, com tomate e cebola lá, o vinagrete, né? Uhum. Mas essas questões chamam a atenção. Porque devagarinho, e aí me faz lembrar uma lição do Miguel Reale pai, que ele dizia assim, teve uma entrevista naquele Roda Viva, da TV Cultura, que era comemorativa do aniversário de 90 anos do Miguel Reale. Miguel Reale praticamente foi o pai do Código Civil, do novo Código Civil. E perguntaram para ele assim, como é que é essa atividade legislativa? O legislador tem que se antecipar? Ele diz, não, pelo contrário, o legislador tem que ser o observador da sociedade. Quando ele percebe que a sociedade tem alguma demanda que é legítima, então ele vai lá e atende com a legislação. Isso é o que nós estamos vivendo hoje com essa empreitada aí da vereadora Amália, para ver a questão dos ambulantes. A realidade econômica é outra, a realidade social é outra, a sociedade é diferente. Então nós, como legisladores, a gente não pode ficar esperando muito, porque é uma demanda, antes que a realidade comece a trabalhar no invencionismo, que daqui a pouco você vai ter um cachorro-quente, que vai ser um cachorro-quente sem vina, com uma coxa de frango dentro. Aí eu vou dizer, isso é cachorro-quente? Não, isso é qualquer outra coisa. Vamos chamar de chicken quente, né? Hot chicken, mas não é cachorro-quente. Então, a atividade parlamentar nessa perspectiva, ela já tem a experiência social. O que nós estamos esperando para legislar sobre isso? Se me permite fazer uma reflexão sobre isso, você veja a que ponto a gente chega de discutir o que é e o que não é cachorro-quente. Quem vai dizer o que é o que não é cachorro-quente? Quais são os ingredientes que fazem daquele lanche poder receber o selo de que é cachorro-quente? Você acha que isso é um sintoma de um excesso normativo? Eu né? acho. Era nesse ponto que eu queria chegar. Eu gostaria que o poder público, e aí eu me incluo nesse meio, como legisladora, enfim, o executivo, que a gente invertesse a lógica. Em vez de a gente dizer o que pode ser vendido à noite, por que a gente diz o que não pode ser vendido à noite? Então, aqui em Curitiba, não podemos vender, sei lá, sushi. Uhum. Né? No ambulante. Os japoneses que me perdoem, foi só um exemplo, só uma força de expressão. Mas vai dizer o que não pode vender. Porque senão a gente chega nesse ponto, e o Brasil tem muito disso. Basta a gente olhar o nosso Código Tributário, por exemplo, que chega a ponto de, se você tem um sapato com sola de borracha, você paga uma tarifa. Se você tem um sapato com sola de não sei o quê, você paga outra. A gente detalha tanto, o ponto que eu quero levantar é esse. A gente detalha tanto e coloca tanta regra, tanto detalhe na lei, que, sabe, desnecessária, que a gente chega a ponto de discutir se o cachorro-quente precisa ter vina ou não para ser denominado cachorro-quente. Isso é um absurdo. A gente não devia nem estar fazendo essa discussão. Então, quando a gente coloca um decreto como esse, só pode cachorro-quente, a gente vai levantar esse tipo de discussão. Tá, mas eu quero um cachorro-quente sem vina e com hambúrguer. Mas eu quero no pão de cachorro-quente. E isso é um cachorro-quente? Pode ser vendido? Não pode? Faz 15 anos, pelo menos, pela nossa pesquisa aqui, desde que entrou em vigor o decreto, que a Câmara discute isso. Vários projetos entraram, e o máximo que a Câmara conseguiu fazer até agora foi mudar o horário. Porque além de restringir para cachorro-quente, ele restringe o horário de venda à noite, que é das 7 da noite até as 6 da manhã. Exato. Então, acho que
isso era um pouco menos antes, e hoje em dia está em 7 e um projeto para reduzir para 6,5. Por que não aconteceu nada? Se tem esse sentimento meio consolidado entre vocês, que são de partidos diferentes, partidos em pontos diferentes do espectro político, por que nada aconteceu? Vocês têm palpites, ideias? Quem quer chutar primeiro? Eu acho que é aquele tipo de regra que está lá esquecida e, sabe, as pessoas na Secretaria de Urbanismo não olham para isso porque estão fazendo outras coisas e não vão se preocupar em mudar um decreto que fala sobre a liberação de um cachorro-quente noturno. E está consolidado, em tese, para eles, né? Assim, e daí já tem isso que você comentou no começo da sua fala, né? Essa questão de, mas Curitiba tem a cultura do cachorro-quente, isso acaba se espalhando no imaginário popular, e acho que as pessoas não encaram isso como uma prioridade. Eu entendo que a gente tem milhões de outras prioridades para serem discutidas na cidade. Mas se a gente invertesse a lógica, e aí eu volto ao meu ponto inicial, se a gente invertesse a lógica, em vez de dizer o que pode, a gente só passasse a dizer o que não pode e onde não pode, e isso para tudo. Isso desde o plano diretor da cidade até a regrinha do ambulante noturno, sabe? Eu acho que a vida de todo mundo seria mais fácil. A vida da pessoa que fiscaliza, a vida da pessoa que está lá na Secretaria de Urbanismo se preocupando com esse tipo de decreto, sabe? E a vida do cidadão e do comerciante ambulante. Então, eu acho que facilitaria a vida de todo mundo. O meu desejo sincero é que a gente consiga mudar essa cultura no Brasil. De passar... Não do cachorro-quente da lei, né? De ter menos leis. Do espírito legislativo, Perfeito. sabe? De passar a dizer o que não pode. Você não pode ter uma fábrica de fogos de artifício do lado de um hospital. Ok, parece razoável. Agora, poxa, sabe? Em qualquer outro lugar da cidade, em tese, parece não ter nenhum impedimento. Dalton, faz 20 anos que está assim. Por quê? Eu vejo aqui 2 fatores que contribuem para que o sistema seja assim e não mude. A primeira delas é a falta de participação popular na esfera do parlamento. Eu sinto muito, muito que o brasileiro não tem essa cultura de participar ativamente da política. Então, assim, quando a vereadora Amália traz um projeto desse, que é um projeto que interessa a qualquer cidadão, como ela disse, o cidadão quer ter a opção de escolha. Eu quero parar num carrinho de rua porque eu quero comer acarajé. Ponto. Eu tenho que ter essa liberdade. Que é uma liberdade autorizada e, aliás, recomendada por princípio constitucional. Mas ninguém cobra isso. As pessoas simplesmente se submetem à sorte de saber se o parlamento vai deliberar sobre isso ou não. Mesmo em causas que são polêmicas, dificilmente a gente vê a participação popular. O que a gente percebe aqui na Câmara é a participação de órgãos de representação de classe. Isso a gente vê aqui, sindicatos principalmente. Mas a sociedade civil, eu não vejo uma universidade vir aqui acompanhar o trabalho, né, enfim, um bairro se organizar. E até, né, nesse ponto desse decreto, tem muita gente que não sabe que só tem cachorro-quente à noite, porque tem um decreto que proíbe. As pessoas acham assim, aqui em Curitiba o pessoal só gosta de vender cachorro-quente. Não, que coisa, E outro motivo que eu vejo, e aí aqui eu atribuo uma responsabilidade ao poder público, que é assim, aumentando esse leque de opções, aumenta a responsabilidade do Estado em fiscalizar. Porque como se trata de venda de alimentos, obviamente que você vai ter você vai ter que ter uma estrutura de fiscalização maior para saber o seguinte, se o sujeito não está vendendo alguma coisa que vai eventualmente contaminar a população. Mas se já põe tudo, meio que já está assim, né? Exatamente. Então, Obrigada. Então é assim, é óbvio que isso acaba gerando uma responsabilidade ao poder público. Eu liberei, agora eu preciso fiscalizar, para ver se não vai dar problema para a população. Então, me parece que não é por acaso, Amália. Me parece que isso é um ponto que ele está assim por uma razão. Ele está assim porque ele tem que estar assim. Até que haja, veja, quando que você consegue mudar um perfil do poder público com relação a um tema como esse que nós estamos vendo aqui? Quando vem a pressão popular. Quando a população começa a dizer, nós queremos, querido, a gente quer. Ou tem essa indução, né, da Câmara para a sociedade, um diálogo com ambos, com a sociedade executiva, para criar essa construção política para que algo mexa-se, mude-se, né? O problema assim, é que o que nós não podemos permitir, e aqui eu falo em tom muito mais de desabafo, é assim,
Nós não podemos permitir que uma discussão dessa, que é uma discussão que tem um interesse, ainda que latente, mas tem um interesse social forte, nós não podemos permitir que alguns discursos, para manter o status quo, tentem legitimar aquilo que não é legitimável. Okay. Por quê? Porque isso é uma restrição que vai contra a Constituição, ponto. Só esse ponto já merecia um olhar diferente. Eu acho que essa é a ideia aqui da gente conversar sobre cachorro-quente, mas o assunto é cachorro-quente, mas a forma é para qualquer outra coisa, né? Sim. Está discutindo... Perfeito. E ainda sobre o cachorro-quente, só para... Já encerrando, vamos lá? Talvez as pessoas estejam se perguntando, mas eu vou na feirinha e na feirinha eu consigo comer pastel. As feiras noturnas, elas não estão sujeitas a essa determinação, né? Elas têm uma Os regra food trucks própria. também não, tem regra própria. Food truck também não tem uma regra própria. Mas o que eu queria falar era assim, o que mostra que as pessoas gostam de comer outras coisas de noite, né? Porque você vai numa barraquinha, você vai numa feirinha, vai ver se a barraca de pastel não está lotada, se a barraca do acarajé lá não está lotada, então... Enfim. Qual que é o seu cachorro-quente favorito, Amanda? Se você fosse vendedor ambulante, como você faria o seu cachorro-quente? Já encaminhando para o final do último episódio da primeira temporada do Pode ou Não Pode. O meu cachorro-quente favorito inclui alguns itens que o vereador acha que talvez não sejam de cachorro-quente. É com bacon, frango desfiado, catupiry, cheddar, prensado. E batata palha. Dalton, seu cachorro-quente favorito e suas considerações finalíssimas. O meu é o tradicionalzão. 2 vinas, aquela vinagrete e, quando muito, uma raiz forte para dar um gostinho diferente. Olha só, a raiz forte. Prensado ou não? Não. No tradicionalzão mesmo. O nosso produtor Alex Gruba me obrigou a perguntar para vocês, quando vocês fazem em casa, a água da vina vocês jogam fora ou vocês usam para fazer o molho de tomate? Não? Eu jogo fora. Todo mundo aqui joga fora. O cachorro-quente que eu faço em casa é diferente. Daí é aquele cachorro-quente que eu corto a vina e faço no molho de tomate ali. Então ele cozinha, a vina cozinha no molho de tomate. Perfeito. Então a água da vina fica no molho de tomate, vereadora Amália. E o seu cachorro-quente preferido? Boa pergunta essa. Eu gosto com purê de batata. Acho que se fosse para fazer um cachorro-quente em casa, eu faria com purê de batata. É de Paulista, vender. Né? É de Paulista. Parece que vários locais do país usam purê de batata, assim. O que a gente pesquisando achou de mais diferente é o de Manaus, que eles botam carne moída e chamam de quicão e às vezes tiram a vina. Então lá cachorro-quente não necessariamente tem salsicha. Pode em ou não Curitiba? pode vender em Curitiba? Vamos tentar uma segunda temporada com a prefeitura, daí a gente descobre. Vamos pedir para a Secretaria de Urbanismo responder. Boa. Pessoal, muito obrigado pela participação nessa primeira temporada, pela conversa. A gente espera que a população tenha começado a enxergar melhor como que funciona a Comissão de Constituição e Justiça e os limites para a ação dos vereadores. Nossos agradecimentos ao produtor do programa, Alex Gruba, à diretora de comunicação, Patrícia Teressoldi, operando as máquinas hoje mais uma vez aqui conosco. E é isso, pessoal. Fim da temporada. Podem se despedir. A gente está acabando a temporada do Pode ou Não Pode, Terra Divina. Como o vereador falou, a falta da participação popular, vocês estão suprindo um pouco aqui com essa discussão, trazendo essa discussão e levando para a população. Então, parabéns. Eu acredito muito em iniciativas como essa para que a gente possa melhorar o nosso parlamento e a nossa cidade. Então, parabéns e obrigada. Perfeito. Faço minhas as palavras da vereadora. Parabéns a todos, a equipe inteira. E é muito bom saber que a gente está aqui aproximando a sociedade dos trabalhos da Câmara. Parabéns. Pessoas que gostam muito da Amália e do Dalton, sigam a gente no YouTube, sininho, cliquinho, façam essas coisas que você sabe melhor do que eu para fazer. No Instagram também. Instagram, em todas as redes sociais que a gente tiver, X. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau.